As entrevistas chegando aqui no nosso programa, e agora nós vamos conversar com a Jaciclelma Márcia da Silva, ela que é vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui em Caicó. Eu não sei se a gente pode começar essa nossa entrevista com a provocação que ficou durante a entrevista do Dr. Marcos Vinícius, que veio aqui falar sobre a importância de deduzir do imposto de renda aquela parcela, né, que a gente tem que, por obrigação, devolver ao Estado, à União, né, aliás, à União, e doar para os fundos da infância e adolescência dos municípios do nosso Brasil, né? E um ouvinte até questionou, mas o que é feito com esse dinheiro? Para onde é que ele vai, né? Quais são os projetos na prática que já estão em prática, já estão aí sendo colocados em prática com esses recursos, né? E a Jaciclelma, ela está ouvindo aqui o programa e prometeu vir aqui ao nosso Panorama 95 para falar um pouco dessa realidade, né? Seja bem-vindo aqui, Jaciclelma, nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos. Gostaria de agradecer a oportunidade para a gente estar conversando um pouquinho sobre qual a destinação, né, dos recursos que são alocados no Fundo da Infância aqui de Caicó. O órgão ou o gerenciamento desse fundo, ele é realizado, é feito, né, pelo CMDCA, pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é um colegiado composto por membros governamentais e membros da sociedade civil, entidades que realizam trabalhos e atividades relacionadas à política pública, à política social da criança e do adolescente. E aí, em 2020, o Fundo da Infância aqui de Caicó lançou o edital, né, para os projetos, para as entidades e associações se concorrerem ao edital. O edital, quando a gente lança, a gente especifica qual é a finalidade, o valor que a entidade vai ser contemplada. E durante a execução, a gente tem o período de envio de relatórios de acompanhamento e o relatório final. Todo esse passo a passo, desde a publicação do edital, os acompanhamentos, eles são realizados pelos membros do CMDCA, do Conselho Municipal de Direitos. Em 2020, a gente lançou alguns editais, e aí, com a pandemia, alguns projetos foram muito importantes pela circunstância daquele momento da pandemia, do momento da suspensão das atividades, né? Ações de lazer deixaram de existir no momento da pandemia, e aí a gente protelou o acompanhamento desses projetos em virtude desse momento. E aí a gente finalizou ano passado com os relatórios dos projetos. Os projetos, eles aconteceram, o edital foi em 2020, os projetos não aconteceram em 2021, em sua grande maioria aconteceram em 2022. E aí agora, em 2023, a gente já tem novos editais abertos para o ano de 2023, 2024. A gente faz mais ou menos uma estimativa de um projeto anual. E geralmente quem é que pode concorrer a esses editais? Pronto. Todas as entidades que compõem o CMDCA, porque quando uma entidade, uma associação, um projeto social, ele procura o CMDCA para que a gente certifique ele como entidade que presta serviços para a política social da criança e do adolescente, a gente tem uns requisitos, uma série de requisitos que essa entidade precisa contemplar. E aí, um desses requisitos são as certidões que a gente emite. Então, por exemplo, as aldeias SOS. A aldeia SOS presta um serviço, alguns serviços para a política da criança e do adolescente.
Então, a aldeia é uma entidade vinculada ao CMDCA, certificada pelo CMDCA de Caicó, e que está apta a concorrer a esses projetos, a esses editais. A gente, nesse edital de 2020, que eu vou detalhar mais especificamente o nome do projeto e o valor contemplado, a gente contemplou algumas escolas do município e do estado também, que apresentaram projetos. As escolas, elas compõem a Secretaria de Educação, a rede municipal e a rede estadual, elas são entidades que compõem, que têm uma atuação com a política social da criança e do adolescente. Então, essas instituições também podem concorrer aos editais do CMDCA. E aí, nesses editais de 2020, a gente teve contemplado algumas escolas, a gente teve a APAI e a gente teve algumas escolas e a APAI. As aldeias, a gente teve uma destinação de recurso específica para as aldeias. Por quê? Houve uma mudança na legislação e hoje toda entidade que quiser destinar recursos para alguma instituição, esses recursos precisam ser alocados no FIA. Antes dessa mudança na legislação, a entidade podia destinar diretamente para a instituição. Por exemplo, a Fundação Itaú Social, ela podia destinar, anteriormente, ela podia destinar o recurso direto para as aldeias, ou para a APAI, ou para o risoterapia. Hoje, com a mudança na legislação do ano passado, todo o recurso que essas instituições, Fundação Bradesco, Instituto Ayrton Senna, todos esses recursos, eles precisam ser alocados no FIA. Não pode haver mais essa destinação direta da instituição, do doador para o receptor. Eles precisam ser alocados no FIA e as instituições precisam concorrer aos editais do FIA. Hoje nós temos em caixa recurso, por exemplo, no FIA em Caicó? Nós temos hoje R$335 mil e alguns centavos. E é o município que libera os editais? É o CMDCA, é o colegiado, o conselho. Então o recurso está ouvindo a conversa. A gestão do fundo, ela é uma atribuição do conselho. A gente está com editais abertos agora para concorrer para a destinação desses R$335 mil que estão no fundo. Há uma perspectiva de aumentar mais esse valor com as doações desse ano? Isso. O nosso objetivo, nosso grande objetivo ao vir aqui hoje é que a gente consiga alocar mais recursos no fundo advindos da destinação do imposto de renda. Hoje, esses recursos que a gente tem é um valor expressivo e eles são oriundos de doações de grandes fundações. A nossa destinação de recursos hoje de imposto de renda, ela é muito baixa ainda, considerando o porte de Caicó. O Dr. Marcos Vinícius foi muito feliz na fala dele, no momento que ele esteve aqui, quando ele trouxe aquele panorama. Com o volume de declarações de imposto de renda que a gente tem em Caicó, o percentual destinado para o fundo, ele é muito baixo mesmo. E assim, não custa nada destinar para o fundo. Não é um imposto a mais que você vai pagar. Você vai destinar parte do imposto que você já vai pagar para esse fundo. Você tem ideia quanto é que Caicó poderia, por exemplo, arrecadar para o FIA se todas as pessoas doassem? Não tenho ideia, porque há uma variação de acordo com o valor do imposto de cada pessoa. Mas estamos falando, de repente, em cifras de, sei lá, R$1 milhão, por exemplo, não? Não, acho que tudo isso não, porque a gente não tem grandes, como é que eu posso dizer? Por exemplo, uma cidade que ela tem grandes indústrias, grandes empresários multinacionais. Então, ela tem um volume de imposto muito alto, uma carga tributária muito alta. A gente está falando aqui, basicamente, da destinação de imposto de pessoa física. Eu, você, quem está nos ouvindo. Então, assim,
é um percentual baixo, mas que assim, se a gente tivesse um grande volume de pessoas doando, a gente atingiria 200 mil, 300 mil tranquilamente. Com relação, por exemplo, o que é que o Conselho da Criança e Adolescente, que tipo de articulação vocês fazem para tentar convencer, por exemplo, as pessoas a deduzirem, né, 3% do imposto de renda para o Fundo da Infância aqui de Caicó? Há uma parceria com os Escritório de Contabilidade, o que é que vocês fazem? Olha, no ano de 2000, para o imposto de renda, no ano de 2020 houve uma campanha. A gente trabalha, Marcos, com campanhas. A gente não tem orçamento específico para ampla divulgação, né? A gente usa as nossas redes sociais hoje, que são uma ferramenta importante, que a gente tem as nossas redes sociais dos conselheiros, das instituições, né? A gente tenta mobilizar os parceiros, né? Os contadores da cidade, as pessoas mais próximas. E a gente tenta mobilizar a rede de proteção à criança e adolescente. A gente tem um encontro mensal da rede, primeira segunda-feira de todo mês. A rede de proteção à criança e adolescente se reúne para discutir temas que são caros à nossa atuação. E aí, nessas reuniões, a gente tenta mobilizar todos os atores que estão na rede para serem multiplicadores. Então, assim, a gente trabalha com essa perspectiva realmente da campanha para a sensibilização para o tema e da campanha para a mobilização, para que, como eu disse, não é um imposto a mais que vai ser pago, é uma destinação de parte do seu imposto para esse fundo. Vocês, no caso, definem, por exemplo, prioridade. O que é a prioridade hoje no debate do Conselho da Criança aqui em Caicó? Hoje, no nosso debate, um tema que é muito caro para a gente hoje é a questão da saúde mental nas escolas. Das crianças também? Das crianças e adolescentes. A gente vive hoje uma grande problemática com relação a esse tema, e aí a gente está voltando o nosso olhar e a nossa atuação para essa perspectiva. O que a gente pode fazer, Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, de que maneira a gente pode contribuir para atuar no enfrentamento dessa problemática. É uma problemática densa, difícil, muito capilarizada, que é muito real no nosso dia a dia hoje. Com um volume assustador de casos. Até de crianças que se mutilam? Até de crianças. E como reverter esse quadro, por exemplo? A gente sabe que, eu sei que você é da área de saúde, se estiver equivocado me corrija, mas eu não sei se Caicó tem, por exemplo, um CAPS infantil. Seria uma alternativa? Não. Aí é uma opinião muito particular, muito pessoal. Um CAPS, ele tem perfil específico de atendimento. Esta problemática que eu acabei de citar, ela não é problemática de CAPS, de CAPSI. A gente discutia isso essa semana na reunião do CMDCA, do colegiado. Porque a perspectiva do CAPSI, ela vai atender uma fatia desse bolo todo. Uma fatia que a olho nu, ela é pequena. Não é que eu negue a necessidade de existência de um CAPSI em Caicó. Um CAPSI, ele precisa ser pensado, não é, diante do aumento de demanda por esse perfil de atendimento. Mas a gente precisa ampliar o olhar. A gente não precisa somente de um CAPSI. A gente precisa pensar em ambulatórios especializados para criança e adolescente. A gente precisa pensar em uma abordagem da situação do ponto de vista holístico, que é isso, do ponto de vista da totalidade. Essa criança que chega na escola, que apresenta um quadro de automutilação, como é que está o dia a dia na casa dela? Ela tem comida em casa? Os pais dela têm trabalho? Ela tem uma opção de lazer? Todas essas situações, elas estão na mesa, elas estão postas. E aí, a gente precisa tratar, a gente precisa olhar para essas questões e a gente precisa intervir de uma forma mais ampla, de uma forma mais articulada. Então, assim, a proposta
do CMDCA e o que a gente tem discutido é como, de que forma, de que maneira nós, enquanto Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, podemos propor alternativas para esse enfrentamento. E nós ampliamos aqui o debate para voltar novamente a essa questão do FIA e da dedução do imposto de renda. Por exemplo, o dinheiro que eu deveria, o que eu deveria pagar à União, eu vou doar ao FIA, ele pode também ser revertido em projetos que possam, por exemplo, ajudar essas crianças mentalmente? O nosso planejamento hoje é nessa perspectiva. A gente tem 2 editais abertos hoje no FIA, não é? A gente tem a perspectiva, com o aumento da destinação e com a maior captação de recursos, de que a gente aumente e amplie para que a gente consiga capilarizar um pouco mais e chegar um pouco mais nessa intervenção direta dessa problemática. Porque uma coisa é assim, eu pago o meu imposto, ele vai para a União. A União tem a fatia dela, destina tal, vai para cá, vai para acolá. Mas, concretamente, as iniciativas locais, elas são muito mais eficazes, às vezes, em sua grande maioria, do que uma iniciativa pontual a nível federal. Eu gosto muito da frase de que a vida, ela acontece no município. Mas o município, ele é o que tem a menor fatia do bolo. Então, assim, enquanto sociedade civil organizada, não é que a gente vá substituir o Estado, não é que a gente vá substituir as entidades governamentais, mas a gente pode intervir de alguma forma, propor algumas coisas, trabalhar com essa perspectiva de projetos. E aí, por isso que a gente vem nessa batalha para que a destinação para o FIA ela aconteça, para que nós, eu, você, o pessoal aqui da rádio, os médicos, os advogados, as pessoas que pagam imposto de renda, que possam ter essa sensibilidade e alocar e destinar esse percentual do seu imposto para o FIA. Porque, assim, a gente atua, no nosso Instagram tem fotos, relatórios dos projetos. Eu trouxe aqui alguns dados para a gente exemplificar como esses recursos eles são empregados. E a gente tem resultados muito positivos. Como eu disse, alguns projetos eles ficaram em suspensos por causa da pandemia. E quando eles retomaram com uma intensidade e com uma repercussão muito positiva mesmo. Então, a nossa perspectiva é ampliar essas possibilidades. O ouvinte coloca aqui até como sugestão que deveria fazer panfletos e deixar nos escritórios de contabilidade incentivando a doação e explicando. Já acontece isso? Não temos recursos. É uma realidade que assim preciso deixar clara. Então bora provocar aqui uma gráfica parceira. Né? Estamos super dispostos. Se alguma gráfica estiver nos ouvindo aí queira, por exemplo, doar panfletos, né? Até colocando a sua logomarca, né? A sua logomarca, sim. Algum escritório de contabilidade que seja sensível à causa, queira fazer essa parceria, estamos super abertos. Pode entrar em contato com você, então. Pode, né? sim. Ok, então, já sei que obrigado pela sua participação. Sei que não é fácil, um trabalho muito difícil, né? Mas que com certeza é muito prazeroso, né? E agora é o convencimento. Dá ainda tempo de doar? Dá, a gente tem até o fim do mês, até o fim desse mês, né? A data para, se não for prorrogado, eu não sei, eu acredito que não vai ser, mas enfim, até o fim desse mês é o prazo para o encerramento das declarações do imposto de renda. E aí os contadores podem nos ajudar nessa sensibilização. Marcos, eu queria só rapidamente citar aqui as escolas contempladas no edital de 2020. Pois não. Né? A gente teve a Escola Vilagran Cabrita, ela teve um projeto sobre prevenção ao abuso sexual nas séries iniciais do ensino fundamental, foi contemplado com R$10 mil. A Escola Estadual Professor Joaquim Guedes Correia Gondim Neto. Eu sou do sítio Valorizo o Eu e o Lugar Onde Vivo, foi contemplado com R$10 mil. O Centro Educacional de Jovens e Adultos Senador Guerra,
Poetas da EJA pela Paz, Cultivando a Amizade, foi contemplado com R$ 9.928. A Escola Estadual Manel Patrício de Figueiredo foi contemplada com Esporte, Cultura e Lazer, Estratégia para uma Educação de Direito, R$ 10.000. Escola Estadual Professor Antônio Aladim de Araújo foi contemplado com R$ 10.000. Escola Estadual Professora Calpurnia Caldas de Amorim, Projeto Antenas, R$ 10.000. Escola Estadual Francisco Pergentino de Araújo, Projeto Eu Protagonista, R$ 10.000. Escola Estadual Monsenhor Valfredo Gugel, Vagalume da Cidadania, Crianças e Adolescentes Iluminando o Sentido da Vida, foi contemplado com R$ 49.859. Escola Municipal Severina Ernestina Abigail, Mídias, Tecnologia e Educação na Valorização da Vida, R$ 10.000. Escola Municipal Maria Leonor Cavalcante, Nossa Cultura, Nossa Vida, Caicó, com seus contos, cantos e encantos, R$ 9.862. E o Núcleo SOS de Apoio às Famílias das Aldeias foi contemplado com R$ 250 mil. E a APAI, Inclusão é Nossa Meta, R$ 99.911. Olha, você imagina quando é que essas escolas conseguiriam, né, uma parceria dessa com o governo federal? Conseguiria, mas demoraria bastante. Isso. Né? E aí, assim, os problemas ou as problemáticas, as necessidades, elas são agora, elas são hoje. Claro que a gente trabalha com a perspectiva de projeto. Um projeto desse, ele foi contemplado com a perspectiva de ser trabalhado em 1 ano. A gente estamos com editais abertos agora, com essa mesma perspectiva, de trabalhar com 1 ano. Então, se a gente conseguir ampliar a nossa alocação de recursos no FIA, a gente consegue chegar em muitas outras realidades. Obrigado por sua participação, Jaciclelma. Muito obrigada, Marcos. 7h49, conversando